trabalharemos as equações irracionais. Uma equação ela é dita irracional quando possui uma variável dentro de um radicando. Ou seja, nós temos aqui como exemplo, raiz de x mais 5 é igual a x menos 1. Observe que aqui dentro desse radical, nós temos a variável x. Toda vez que ocorre isso, a equação é dita irracional. Para resolver uma equação irracional, a gente tem que utilizar alguns artifícios matemáticos que transformem essa equação em uma equação racional. O primeiro passo é isolar o radical no primeiro membro da equação. Em seguida, elevar os dois membros da equação a uma potência que anule o radical, a fim de transformá-la numa equação racional. O terceiro passo, verificar se a solução da equação racional serve como solução para a equação irracional. Então, nós temos aqui, determine o conjunto solução da equação. A gente tem aqui raiz quadrada de x mais 5 é igual a x menos 1. Então, o primeiro passo a se seguir aqui é elevar ambos os membros da equação a uma potência que consiga eliminar esse radical. Ou seja, se o radical é de índice 2, eu vou elevar os dois membros da equação a 2. Então, nós temos que raiz quadrada de x mais 5 ao quadrado é igual a x menos 1 ao quadrado. Ou seja, elevei os dois membros da equação a uma potência cujo expoente é 2. Ocorrendo isso, a gente tem o seguinte aqui, quando eu elevo um radical de índice 2 a uma potência de expoente 2, eu elimino esse radical. Então, eu vou ficar com x mais 5 é igual... Vou desenvolver esse produto notável aqui. O quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes x vezes 1, mais o quadrado do segundo. Então, a gente tem aqui o seguinte, que x mais 5, x mais 5 é igual a x2 menos 2x mais 1. Vou trazer para o primeiro membro tudo isso aqui. Igualando a zero, vai gerar uma equação de segundo grau. Então, a gente tem x ao quadrado, quando eu trago para o primeiro membro, ele vem menos x ao quadrado, menos x ao quadrado, menos 2x vem mais 2x, esse x permanece como está no primeiro membro, permanece com o mesmo sinal, mais 5, e esse 1 vem para o primeiro membro, menos 1. Tudo isso é igual a zero agora. Então, a gente tem menos x ao quadrado, menos x ao quadrado, 2x mais x dá mais 3x, 5 menos 1 dá 4, mais 4 é igual a zero. Então, aqui a gente tem uma equação dita equação do segundo grau. A gente vai aplicar a fórmula resolutiva, também chamada de fórmula de Bhaskara. Então, a gente tem aqui x é menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b2 menos 4ac, dividido por 2a. O que é que a gente tem aqui? Identificar os coeficientes a, b e c
Nesse caso, eu tenho que A é igual a menos 1, B é igual a 3, ó, e C igual a 4. Substituindo aqui, quem é B? B é 3, então menos B vai ser menos 3. Mais ou menos B ao quadrado, então eu tenho 3 ao quadrado, menos 4 vezes A, ó, nesse caso A é menos 1, né? Vezes C é 4, tudo isso dividido por 2 vezes A. Então, eu tenho 2 vezes menos 1. A é menos 1, né? O que é que a gente tem aqui agora? Simplesmente vamos desenvolver. Então, a gente tem que x é menos 3, mais ou menos. 3 ao quadrado vai dar 9. 9. Menos com menos na multiplicação dá mais. 4 vezes 1 é 4, vezes 4 vai dar 16. E 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, nós temos aqui menos 2. Logo, a gente tem que x é igual a menos 3, mais ou menos, raiz de 9 mais 16 é 25, dividido por menos 2. Com base nisso, a gente tem a seguinte informação aqui. x1, né? Nós temos que x é menos 3, mais ou menos. Quem é a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25 é 5. Tudo isso dividido por menos 2. Então, a gente tem que a primeira raiz, que a gente vai chamá-la de x1, ó, é menos 3 mais 5 dividido por menos 2. Então, nós temos menos 3 mais 5, né? Menos 3 mais 5, isso dá 2, dividido por menos 2. 2 dividido por menos 2 é igual a menos 1. Então, a primeira raiz é menos 1. Aí a gente vem para a segunda raiz. A segunda, que a gente vai chamá-la de x2, é menos 3. Ao invés de mais 5 agora, menos 5. Então, isso aqui vai dar menos 8, dividido por menos 2, né? Menos 3, menos 5, dá menos 8, dividido por menos 2. Menos com menos dá mais, então nós vamos obter menos 1 e 4. Aí qual é o próximo passo? O próximo passo é pegar agora a equação primitiva, x mais 5, raiz de x mais 5 é igual a x menos 1, e substituir nessas raízes aqui, ó. A gente vai afirmar que para x igual a menos 1, nós vamos ter o seguinte, né? Para x igual a menos 1,
que é a primeira raiz, vamos substituir nessa equação x por menos 1. Então, aqui dentro eu tenho menos 1 mais 5 igual a menos 1 menos 1. O que é que a gente chega de conclusão aqui? Eu vou dizer o seguinte, menos 1 menos 5, menos 1 mais 5, como eu tenho aqui, menos 1 mais 5 vai dar 4. Então, aqui eu tenho 4. Raiz de 4 é igual a menos 2. Isso aqui equivale a dizer o seguinte: quem é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Menos 1 é menos 2. Isso aqui é falso. Ou seja, essa primeira raiz não é válida. Então, eu tenho que substituir agora, nessa mesma equação, né, para x igual a 4, para x igual a 4, vamos substituir, né, na equação primitiva. Qual é a equação primitiva? Raiz de x mais 5 igual a x menos 1. Então, a gente vai dizer aqui, raiz de x menos 5, ou mais 5, igual a x menos 1. Implica dizer que onde tem x aqui, eu vou substituir tudo por 4. Então, vamos pegar essa mesma equação e substituir a segunda raiz para ver se a gente encontra uma sentença verdadeira. Quem é x aqui? X é 4. Raiz de 4 mais 5 é igual a 4 menos 1. Então, a gente vai ter que raiz de 4 mais 5, que vai ser raiz de 9, né? Raiz de 4 mais 5 vai dar 9, é igual a 4 menos 1. Quem é a raiz de 9? A raiz de 9 é 3. E 3 é igual a 4 menos 1, que é 3. Sentença verdadeira. A gente chega à seguinte conclusão, que o conjunto solução dessa equação é x igual a 4. Ou seja, somente a raiz, a segunda raiz, serve como solução. Porque quando a gente substituiu aqui, né? Quando a gente substituiu aqui, o que foi que a gente teve? A gente teve o seguinte: observou a equação primitiva e efetuou a substituição. E ocorreu uma sentença falsa. Uma sentença falsa. Para x igual a menos 1 mais 5 vai dar 4, né? Então, eu estou afirmando aqui o seguinte, que a raiz de 4, que é 2, é igual a menos 2. Isso é falso. Logo, somente a segunda solução é válida. Então, a raiz dessa equação é 4. Valeu, turma. Até a próxima.